Boa tarde a todas as convidadas, convidados dessa audiência. Boa tarde, muito especial aos servidores, da Rede FEMIG. Boa tarde e um agradecimento, porque apesar da cidade administrativa, vocês mantêm a rede de pé. Então, muito obrigada por tudo que vocês fazem, executam pelo dia a dia. Um agradecimento também ao movimento sindical que representa vocês. Os sindicatos são essenciais. Aliás, quando a democracia está em risco, um dos primeiros que são atacados são os sindicatos, exatamente porque o silenciamento do sindicato é a porta de entrada para o autoritarismo e para tantas outras coisas. Então, me permitam cumprimentar todas as entidades sindicais aqui através do presidente da CUT, que está aqui conosco. No caso de vocês, eu já estive em atividade com vocês, vocês enfrentam, inclusive, a judicialização, quando vocês querem se mobilizar. Previamente, o governo vai ao judiciário e impede que vocês se mobilizem, Dirigentes sindicais processados, para a perda do emprego. Então, não é pouca coisa. Presidente, eu gostaria de trazer 3 pontos daquilo que eu acompanho na luta em defesa do SUS e em defesa da Rede FEMIG. Primeiro, o que aquela própria faixa está dizendo ali, não queremos MGS nas creches da FEMIG. Essa é uma pauta que eu acompanho pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, junto com Vossa Excelência. Fizemos uma visita técnica a uma das creches da Rede FEMIG no primeiro semestre e uma audiência no segundo semestre. O sucateamento, ele é espantoso, porque eles estão... e é muito importante que a gente tenha respostas mais objetivas da direção, da presidência da FEMIG aqui hoje, porque a rotatividade e a dinâmica que eles tentam impor numa área que não cabe rotatividade. Eu, como professora, fiquei muito espantada como é que é possível se pensar em condições tão precárias de atendimento às crianças, como a direção da FEMIG estava impondo. Acho que tem algumas mães aqui que estão vivendo isso. Me espanta mais ainda a ausência de mediação. É isso que mais me assusta. Você tem servidoras da saúde, mães, extremamente inseguras com um processo que tem sido imposto e não tem diálogo. Diálogo, gente, não é informar o que está acontecendo, não. Porque até por aqui a gente consegue uma informação, não é isso. Você não tem mediação para resolver os conflitos e os problemas. Nós realizamos uma audiência pública aqui na Assembleia e a justificativa é que o número de cargos estava completamente cheio, então precisava encaminhar via MGS porque não tinha cargos suficientes. Ou seja, eles fizeram um encaminhamento o mais fácil em detrimento de organizar uma área que é tão importante às mães. E por que isso é importante? Deputada Ana Paula Siqueira fez uma retrospectiva fundamental de como tem uma interface da saúde com a mulher e com os direitos da mulher. Essa área da creche é fundamental porque nós temos trabalhadoras que não têm uma rotina comum de trabalho. Todo mundo bate palma para profissional da saúde, mas ninguém sabe como é a sua rotina. A ausência de uma dinâmica em horário comercial, a dinâmica de sair sem que a luz do dia esteja acompanhando a pessoa, a dinâmica durante a pandemia, de só ter aquela profissional na rua saindo para trabalhar, porque nós vimos esse relato. Então, o primeiro ponto que eu destacaria, eu queria que nós abríssemos aqui uma mediação para resolver a demanda das servidoras, mães, que dependem das creches da Rede FEMIG. O nosso debate não é contra a MGS. O problema é que a MGS está sendo utilizada para precarizar as relações de trabalho, substituindo servidores próprios. A MGS tem a sua função. Então, não é um contra o outro, porque daqui a pouco vão tentar fazer isso com a gente. Não é um contra o outro, mas tem situações que precisam ter contratação direta da Rede FEMIG. Então, acho que esse é um ponto, inclusive, chave desta audiência. O segundo ponto, então, esse é um primeiro ponto que eu queria muito que as mães aqui tivessem resposta. Se elas não tiverem, nós vamos continuar fazendo as nossas ações. O segundo é um alerta, Hoje, a FEMIG está sendo desmontada através da falsa justificativa de melhor eficiência entregando gestão para a OS.
A gravidade da entrega de gestão para a OS não passa pelo legislativo. Nós até tentamos, né, professor Cleiton? Professor Cleiton tinha um projeto de lei, eu apresentei algumas sugestões, nós conseguimos aprovar aqui, mas o governador vetou e, na volta do veto, nós não tivemos força suficiente para derrubar o veto. Mas a ideia de transferir a finalidade da gestão pública para empresas. Aqui a gente escuta, mas não é empresa, não tem fins lucrativos. Eles não distribuem lucros entre si. O fato de não distribuir lucros entre si não faz com que a OS não tenha um caráter de empresa que pense em si enquanto entidade privada, não é pública. Nenhum lugar do Brasil que transferiu gestão para a OS deu certo. Quando a gente analisa os editais primeiro. O edital lá, por exemplo, do João Penido. Aqui em Minas tem-se o hábito, né, de lançar edital já sabendo quem ganha, né? Porque a vírgula, aquela vírgula só tem uma empresa que vai atender aquela vírgula, né? Tanto é que o primeiro edital do João Penido foi suspenso e o Ministério Público, no caso do João Penido em Juiz de Fora, passou a acompanhar essa situação, né? O edital ele é tão desastroso que a situação dos servidores próprios não fica resolvida. Só será resolvida depois da entrega no processo aí de transição. É tão escandalosa a situação que todos os editais de entrega de OS do governo Zema podem ser feitos aditivos com novos valores. Ou seja, o edital inicial, a peça inicial, ela é uma ficção, para parecer que é mais barato entregar uma gestão de um hospital para uma OS do que a rede pública cuidar, o poder público cuidar dela diretamente. Mas depois que você entrega, vem um tanto de aditivo. Aí vem um tanto de coisas que depois que você já entregou, você, inclusive, é muito difícil você rever. Uma outra questão que me chama a atenção é a ausência do controle social. Como você fiscaliza o dinheiro da saúde quando você transfere dinheiro para a OS? É a mesma pergunta que eu faço, como é que você faz a fiscalização do dinheiro do Fundeb, quando você entrega o dinheiro do Fundeb para a OS que está administrando a escola? Não tem como. Nós fizemos uma ampla pesquisa, onde tem OS, Tribunal de Contas não consegue fazer o processo transparente de acompanhamento das coisas. Não adianta me responder aqui, porque eu nem quero essa resposta, porque não é possível. Não tem transparência e controle social do dinheiro público quando você entrega para a OS. Então, a pertinência dessa audiência, dando sequência aí a esse processo de fiscalização da Assembleia, é o Poder Legislativo se articular para impedir o desmonte do sistema público de educação. Porque quando você ataca o servidor, quando você precariza a situação do servidor, o objetivo não é o servidor. O objetivo é a prestação do serviço. Você arrebenta com aquele servidor, você diminui aquele servidor, você tira o serviço público e depois entrega de bandeja para as OS. Muitas vezes, inclusive, depois de fazer investimentos públicos na infraestrutura, que é o que nós vimos na educação também. A escola ficou linda, a entrega para a empresa. A empresa não tem nem o trabalho de fazer investimentos estruturais, porque o Estado já fez com o dinheiro da população. Então, não é uma experiência que dá certo. Eu fico impressionada aqui, quando a gente foi debater a questão de OS no plenário, eu disse aos colegas parlamentares, desejem para o outro aquilo que você quer para você. Você seria atendido num hospital gerido por OS? Os secretários iriam ser recebidos num hospital geridos por OS? A gente vai para uma escola gerida por OS? Se isso não é bom para você, não pode ser bom para ninguém. Essa maneira de fazer da população cobaia. Vamos testar, vamos ver se vai dar certo. O povo não é cobaia. O povo paga imposto para ter um retorno da prestação de serviço público à população. E o OS não presta serviço de qualidade. Então, acho que a gente se soma a essa tarefa e parabenizo os servidores por essa luta, porque os servidores estão lutando não apenas por si, mas estão lutando pelo SUS, estão lutando pela rede FEMIG. Porque depois que a gente perder a rede FEMIG, e ninguém aqui vai me dizer, não está em perigo, sim. A rede FEMIG está em perigo, sim. Hospital a hospital. Depois a gente vê o governador fazendo videozinho, falando de hospital regional, que ele está acabando, e ainda é sempre o PT, né? Porque se tirar o PT da vida do governador, não sobra nada para ele. Isso a psicologia, cadê a Lu? A psicologia deve explicar. Sem o PT, muita gente não tem o que fazer na vida. Mas aí faz o discurso, mas o que eu estou me lembrando disso, por isso, faz o discurso do hospital regional, mas
qual é a função de hospital regional, que não é o serviço público, não é o poder público que está prestando serviço à população. Qual é o sentido de você fazer uma gestão que você vai privilegiar os seus colegas empresários para lucrar com dinheiro público e não fazer a administração direta, não é? Ah, não dá certo. Eu nem sei. O governo tentou, antes de dizer que não dá certo? Tentou, de verdade? Investiu na gestão pública de todos os hospitais da rede FHEMIG? Investiu nos servidores? Investiu na valorização? Para depois dizer, ah, bem, não deu certo. Não. Retira do serviço público antes de fazer o investimento necessário. Então, a gente tem que forçar, pressionar pela valorização do serviço público. Acho que essa é a nossa tarefa. Parabéns, presidente. Eu queria essas respostas, né? Da situação dos servidores com as OS e da situação dos servidores com a questão das creches. Essas respostas seriam importantes que nós pudéssemos avançar com elas aqui. No mais, sigo aqui acompanhando a audiência e lutando contra a privatização da rede FHEMIG, porque é o que está em curso nesse momento. É a privatização da rede FHEMIG. Obrigada, presidente.